estrangeiro não tem o direito de falar assim, teria que dizer simplesmente de inspiração espinosista. Mas eu quero manter essa provocação interna para não deixar que haja o monopólio de Spinoza por ele mesmo. Acho que ele não gostaria de viver ou de ser lembrado como um cara fechado nele mesmo. Então, spinozano é toda e qualquer frase que deva a ele alguma coisa, seja explicitando rigorosamente como ela faz nos livros dela, seja viajando como muitas vezes Deleuze faz, né? Em viagens mais ou menos fundadas ou mais ou menos livres. Então, eu não sei se o Rubem passou para vocês ou se vocês chegaram a ler aquele resumozinho que eu tinha feito. Todos chegaram a ler, uns e outros. Olha que estou vendo minha ex-orientanda, aliás, desorientando. Você está bem, querido? Oxa, aquelas fotos da sua dissertação, hein? Que beleza. Você tirou o sapatinho? Ah, sim, já estou acostumada. Que bom. E os círculos da vida? Os ciclos da vida vão melhorar um pouquinho, né? A gente teve um susto, deu uma melhoradinha. Ah, sim. Mas falo com você depois, eu tô sentindo. É? Bom. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: não deve ser raro um psicólogo preocupar-se com a maneira de viver daqueles que o procuram. Tem uma ironiazinha, mas em geral, os psicólogos, aqueles que procuram o psicólogo, eles realmente têm um interesse pela maneira como a pessoa vive. Mas uma maneira de viver não se reduz a uma forma ou ao desenvolvimento de uma forma. Uma maneira de viver, se fosse redutível a uma forma, uma mudança de forma, já bastaria você ir ao supermercado e comprar outra roupa. Uma maneira de viver um pouco mais densa. Assim. Por quê? Porque uma maneira de viver implica relações complexas entre movimento e repouso, entre velocidades e lentidões. Uma maneira de viver também não se reduz ao exercício de órgãos e funções do corpo, enquanto órgãos e funções. E nem é simples efeito de uma substância ou de um sujeito. Uma maneira de viver não depende de uma alma substancial e nem é efeito de uma decisão de um sujeito cartesiano. É um negócio mais complexo. Essa complexidade está em relações complexas, portanto, entre o poder de afetar e de ser afetado. É possível que Spinoza e seus aliados tenham algo a nos dizer a respeito desses dois focos de complexidade. De um lado, o que ele chamaria de longitude de um corpo. Vocês imaginam então toda a circulação das pessoas, ou dos animais, dos carrapatos, dos cães, etc. Quaisquer. Somos todos, digamos, objetos de análises etológicas, ou seja, análises somos, digamos, animais. A maneira de viver é animal. Então, se você traça dois planos, de longitude e de latitude, que é uma espécie de geografia, então, das circulações e dos modos de viver, você vai ter movimento e repouso sempre, velocidade e lentidão. Conforme o peixe passe mais rápido ou menos rápido, você tem que ter um comportamento distinto com ele ao pescar. E, por outro lado, os animais entre si, entre nós e todos, entre animais, etc., plantas,
também afetamos uns aos outros. Aumentamos ou diminuímos o nosso poder de ser afetados conforme o tipo de encontro que temos. Essa é a bateria básica das conceituações através das quais você pode estudar qualquer animal. Vamos lá, vamos chegar mais perto. Então, primeiro, esse seria o resumo. Esse é o resumo. Ou seja, uma psicologia de inspiração deleuziana, spinozana nesse caso, não pode abrir mão desse materialismo especial spinozano, que é de situar tudo em longitudes e latitudes. Latitudes, no sentido exato da palavra, no sentido do cão que late, do coração que bate. Latir é termo de coração que bate, coração que late. O que late são afectos, afecções iniciais. Eu chego, bato num corpo, sou batido por outro corpo. Você recebe, troca afecções. Para além disso, ao tocar um corpo, você pode suscitar coisas muito complexas nesse corpo. Então você tem uma nova maneira de sentir aí. E como você não tem apenas uma nova maneira de sentir, mas também de perceber, então essa latitude é esse lugar do poder de afetar esse. E é isso que nos toma constantemente em todas as circulações que nos pegam. É coisa muito simples, é tão pobre de pequenas, de variações abstratas, esse conjunto de conceitos, é tão pobre que parece uma porcaria. No entretanto, é sobre isso que o Ekski, por exemplo, ergueu uma disciplina chamada etologia para estudar o comportamento, as atitudes, as posturas dos animais. E modificou, e transformou, e variou a biologia. Ora, é possível ou não transferir isso para todas as disciplinas? Se a sociologia fizesse isso, ela pararia com suas generalidades científicas. Se um criador em cinema pensa isso, leve em conta finamente isso. Movimentos, repousos, lentidades e velocidades. Lentidões e velocidades. Se ele leva isso e cruza essa longitude com as cargas afetivas, intensivas, que afetam, nasce, segundo eu acho, melhores do que as exposições idiotas de uma cotidianidade realista. Tá certo? É nesse ponto que eu gostaria de tocar um pouco para vermos a coisa. Então, veja, porque tem mais. Porque é preciso tentar provar que isso tem algo a ver com o problema dos modos, das maneiras de viver. Se o psicólogo que te recebe, se você é recebido por um psicólogo, e ele te trata como coisa, mesmo assim, ele terá de ser sensível à coisa, adotar o ponto de vista da coisa. Como o músico adota o ponto de vista do tambor quando ele vai usar o tambor. Ele não pode achar que abstratamente ele vai impor. Não, ele vai dizer, eu quero um tom que não é esse, que não é esse, que não é esse, que não é esse, até chegar ao ponto de vista foi dado pelas coisas que você criou. É isso. O ponto de vista do psicólogo tem de vir da maneira de viver no encontro, da maneira de viver, essa coisa que varia no encontro com o pobre diabo que ali está. Quero entender as pessoas aqui presentes, quero estender, primeiro eu vou começar agora. Quero estender, isso aqui era um resumo quero estender às pessoas aqui presentes os agradecimentos que faço inicialmente. Rubens, como é que eu pronuncio o teu nome? Porque toda vez que a Anitta
que me apresentou a você. Falo, o seu nome é Rubens. E como é que eu falo K-I-G-N-E-L? Exatamente como Kignell. Kignell, ótimo. Tem, por favor. Tem gente chegando. Kignell. Kignell. Tô. Tem mexer. Ah, só bater. Vamos repetir? Tem hora que eu não tenho preparada bem a aula. Mas esse pessoal já sabe. Eu estou falando. Se vocês vão dizer que eu já falei. Toda vez que chega um pessoal na aula assim, e eu não preparei bem, eu repito e é um tempo mais. Deixa eu dar um jeitinho. Olha lá, precisa arrumar lugar. Então, Walter, agora eu te descobri no seu esconderijo. Você sabe que faz o quê? Que ele me deve a dissertação? Que é contemporânea sua. 2 anos, né? 3. É o Lula que segura no poder. Né? É por aí. Não, mas trabalhar muito. Como é que estão as os irmãos? A Lorena. Pronto? Tá pronto. Tá. Vocês perderam o principal já. O resumo Já está finalizando, né? Então, eu queria estender às pessoas presentes aqui, né, os agradecimentos que faço inicialmente ao Rubens Kignell, esse estudioso que está correndo o risco de expor a atenção de vocês todos, né, está expondo vocês todos, a atenção de vocês, a uma comunicação que pode não corresponder às suas expectativas mais exigentes. E eu costumo sempre dizer essa coisa, e a minha filha dizer, para de bancar o tonto. Tá bom? E eu aliviei aqui, viu, Júlio? Eu aliviei a frase. Que era mais complexo de inferioridade, se quiser. A juventude atual não aprendeu o complexo de inferioridade. Tá ótimo. Digo isto em função de uma cautela que eu deveria ter tomado quando enviei a ele o resumo desta comunicação. Nesse resumo aparece o nome de uma categoria de profissionais, psicólogos. Pois bem, a cautela é a seguinte: eu não discutirei com psicólogos, não posso. E nem acho que minhas palavras acrescentarão algo que eles ignoram. Minha exposição, amparada em alguns conceitos filosóficos, pouquíssimos, seguirá uma linha talvez capaz de entrar em ressonância com quaisquer outros. Aí está a presunção. Isso é uma declaração de ignorância imediatamente sucedida por uma presunção maior. Você vê o golpe do cara. Vou até anotar isso aí. Quer ver a presunção qual é? Por quê? A minha exposição, amparada em alguns conceitos, seguirá uma linha talvez capaz de entrar em ressonâncias agora com quaisquer outras. Essa é a presunção. Quaisquer outras, desde que. A condição que a filosofia coloca os outros. Isso aí é um errozinho qualquer aí. Desde que, na imanência, pronto, salvamos. Na imanência, estejamos atentos às variações correspondentes aos problemas das maneiras de viver. Se você se mantiver na imanência, você pode até xingar o vizinho, contanto que você não erija um ponto de vista superior em relação a ele. E o vizinho pode ser o seu analisando, que é o primeiro exame que um psicólogo encontra. Então, veja, o ponto de vista da saúde emerge nos encontros na imanência ou da doença. A doença emerge na imanência. Não podemos titubear nisso. Isso tem consequências desastrosas. Quem é estritamente psicanalista aqui? Poxa, não tem um adversário. Ah, lá atrás, você falou?
Não. Não. Mas tinha que ter. Você precisa de um psicanalista Platão, quer dizer, fazer um diálogo. Não, você pode pôr. Tá me dando um golpe. Não posso. Por quê? Vou te contar por quê. Porque no diálogo, o ponto de vista de Sócrates é sempre da ironia, ou seja, ele vai lá para o princípio e está gozando a gente. E aqui no caso do Deleuze é humor, vale dizer. Na imanência se trabalha na horizontal, digamos, humorística. Então não há um ponto de vista superior. Então o que eu quero dizer quando eu brinco com os psicanalistas é o poder que eles têm, que nós não temos, todos os outros mortais não têm, é de interpretar os outros. Toda vez que você interpreta, você compara o que está vendo ou o que está sentindo com um modelo interpretativo. Você percebeu que não tinha nenhum modelo aqui. Percebeu que latitude e longitude não é modelo, é distribuição, é o seguinte. O bom leitor de Spinoza ou de Deleuze deve ser cão farejador dos inventos. Só. Então, tem o carrapato, que depois a gente pode falar, mas tem principalmente o cão farejador. Ele fareja encontros. Está dando certo ou não está dando? Depois nós precisamos chegar ao critério do que é, está dando certo ou não. Mas nunca o modelo interpretativo. Eu posso dizer, meu filho X está carecendo de pai, eu vou ter que virar de novo o pai dele. Eu preciso chegar e ver até onde vão as brigas que ele tem com a possibilidade de pai ou não. Pode estar muito bom e piorar se trouxer o pai. Está ótimo. Então precisamos chegar ao critério do bom. Precisamos chegar. O que é bom? Qual é o critério? Bom, então, portanto, minha proposta efetiva é que tomemos esse problema das maneiras de viver como nosso lugar de encontros e desencontros, né? Como lugar da pulsação teórica e prática de heterovidências. Nada de unanimidade nem conceitual, nem prática. Se fosse poucos dias antes, eu ia pedir o voto de vocês. Não falei. Você vê que eu não falei. Pô, ninguém falou. Você vê que tem divisão política. Não, mas deixa aí por enquanto. Não está queimando nada. Um perigo, às vezes. Isso é aparelho antigo, eu sou do tempo do... projeções que viravam aquelas cenas fantásticas dos filmes. Bom, então, se vocês concordarem com isso, proponho que experimentemos tratar esse problema geral das maneiras de viver com a ajuda de alguns textos que Gilles Deleuze, 1925-1995, escreveu ao longo dos seus estudos espinozanos. Começaram, não sei quando começaram, enquanto estudo, mas quando escrita, publicada, começaram em 1968 e foram até 1993, 2 anos antes de morrer. É claro que não faremos aqui um percurso pelo grande Spinoza e o problema da expressão, que é um livro enorme, de 68. Eu me limitarei a alguns aspectos de 2 pequenos textos. O primeiro diz respeito. Ao quê? Poxa, que susto! Porque um dia eu virei e estava dando aula. Cara, não tinha colado, sabe esse negócio de colar? Isso é a goma arábica. Essa não é goma arábica. Então, o primeiro diz respeito, o primeiro texto diz respeito à diferença entre ética e moral. Ética. Agora eu vou avisar o pessoal que de repente é mais. Antigamente se dizia CDF e ficar anotando, né? Não precisa se preocupar que isso. Nós vamos injetar agora aqui e o Rubi dá para vocês todos. Está aqui. Inclusive não vai dar tempo mesmo para acabar. Né?
E os textos são... Ué, cadê os textos? Estão aqui. E eles são relativamente longos. E eu estou fingindo que tem esse conjunto aqui, ó. Porque verdadeiramente ele está aqui, ó. É muito maior. Então, todos vocês vão receber esse... Eu vou confessar. Eu estou usando também, Rubens, você sabe disso. E a Anitta sabe. Estou usando também material que eu estou dando um curso em torno dessas noções. Eu estou tapeando um pouco o Rubens, dizendo que é um negócio novo. Tá? No fundo é a introdução que é nova. Né? Rubens, você me desculpe. É um golpe intelectual muito comum. O sujeito publicar várias vezes o mesmo texto. Bom, essa diferença entre ética e moral vai ser o primeiro texto. O segundo, mas... por que ética? Por que ética? Porque ética pode ter alguma coisa a ver com psicologia ou com psicólogos enquanto profissionais, com sociólogos, filósofos. Aliás, para ser professor de filosofia não houve juramento. Não é aquela ética de profissionais, não é uma outra. Né? Vocês têm um juramento para exercer a profissão, um negócio qualquer? Nunca tiveram? Vocês são perigosos. Você teve? Você teve? Você também é médico, é? Uma ética, mas é moral. Entendi. Tá vendo? Uma que não precisava estar... Mas vem. Você já sabe das coisas. Mas por que ética? Porque nesse texto a ética aparece justamente como uma tipologia dos modos de existência imanentes. Tipologia dos modos de existência. Tipologia, não conjunto de regras para bem viver. Uma tipologia é um levantamento das maneiras de viver. Claro que vai haver uma seleção, que não é julgamento. Uma seleção na imanência não é um julgamento. Por quê? O julgamento implica uma lei superior aos modos de viver. A lei coordena os modos de viver. Eu não posso violentar uma pessoa porque a lei me pega. Eu já não podia antes, por efeito de uma moral de convivialidade. Mas, como isso não funcionou, veio a lei, veio a repressão, etc. Mas ética não tem nada a ver com a lei. Isso desde sempre, porque quando Abraão pegou aqueles negócios, Abraão, não sei quem foi que... Moisés. Pronto. Hoje eu já levei uma dessas, que é o seguinte, a ignorância histórica. Aquele cabrito do mundo, né? Então pensando que raio no filme, pelo menos. Muito Python, né? Escrevendo na pedra a lei. Essa lei, né, essa transcendência da lei que Spinoza não engole. Tem uma pessoa que está tudo. Então, essa caracterização da ética como tipologia dos modos de existência imanentes, ligada ao mesmo tempo a Spinoza e a Nietzsche, quando Deleuze desenvolve isso, os dois autores, implica uma dupla tarefa: a de distinguir a ética, distinguir conceitualmente a ética da moral, e a de substituir a própria moral, que não podemos esquecer a palavra substituir. Porque eu tenho um orientando que quer que prossiga um certo nível da moral colado à ética spinozana Nietzsche. Está difícil. O Leopoldo. Ele quer segurar. Por que precisa segurar? Porque você sai daí, vamos sair daí todos espinozanamente reunidos, passearemos pelo social, as nossas solidariedades, nossas junções para formar um indivíduo superior no sentido da colaboração mútua, da coexistência de diferenças que se respeitam.
quando sair ali na rua, os carros todos já estão roubados. As mais bonitas serão violentadas. Então, por que ele precisa de aconchegar uma certa moral, no sentido da lei repressiva e da repressão, estrito senso? Porque vai haver isso. E haverá sempre. Spinozanamente haverá sempre na própria imanência. Porque cada um quer insistir na sua existência de maneira absoluta. Esse é um problema permanente. Bom, e substituir a própria moral, por isso que eu tomei o cuidado, conceitualmente. Em que sentido isso? Tudo bem, vamos fazer repressão na imanência. Se eu fizer isso, é possível então conceber um jogo tal que, na imanência, todos nós seremos ao mesmo tempo, viveremos ao mesmo tempo uma convivialidade decente e ao mesmo tempo estaremos sempre armados para matar o próximo filho da puta que nos atormentar. Então, nesse sentido, espinozanamente não devíamos ter entregue as armas ao Lula, ao governo, ao quem fosse. Ou seja, se é luta se você quer viver na imanência e salvaguardar sua qualidade, com seus todos, que tope o jogo, você precisa andar armado na imanência. Mas isso é uma consequência interessante. Qual é a solução? Por isso que eu estou com esse problema lá com o orientando, a discussão é essa. Como é que nós vamos resolver isso? Como, se você não coloca um resto de moral perto da ética, moral no sentido estrito, justamente, no sentido estrito é o Estado é transcendente em relação à convivialidade social. A não ser que você imanentize as relações. É outra luta. A política tem de ser uma democracia direta. Né? Você subverte de outro jeito. Mas, de qualquer modo, o problema é permanente. Por quê? Teoricamente fica fácil. Moral, eu defino teoricamente, de maneira tranquila, estabelecendo o seguinte: o critério é que a vida seja boa ou ruim. É esse jogo. Boa ou ruim. Ou seja, que eu viva bem ou de maneira ruim. Na moral, eu vivo em função do bem ou do mal. Qual é o problema? Qual é a diferença? O critério num é a existência, no outro é a transcendência de um Deus, de um tirano, de um déspota, etc. Mas se você desce a escala, você vai encontrar a lei. Da qual precisamos aqui embaixo. Mas você veja que no debate teórico está resolvido. Eu troco a moral do jogo segundo o qual eu me comporto bem em função de um mandamento do alto, ou então eu tenho atitudes, eu me envolvo com atitudes que são boas ou ruins do ponto de vista da nossa existência. O que eu, no encontro que eu tenha com as pessoas, com os animais, com as coisas, a seleção não é que eu esteja em consonância com o mandamento transcendental. A seleção se dá em função de si. O encontro é bom ou ruim para as nossas respectivas existências. Esse ponto é nevrálgico. Então, teoricamente, isso, do ponto de vista do conceito, a troca é simples. É simples, é claro que não era simples para quem é religioso. Para quem tem o bem e o mal enquanto pontos que ligam a sua existência a um transcendente chamado Deus, por exemplo. Se você se comporta bem em função disso, claro,
Você está fazendo um jogo da moral. Aqui, com Spinoza, o jogo não é da moral, é da existência, é da vida. O valor, são valores de vida. Se vocês quiserem a palavra, vão reaplicar então aqueles